Celestial, te somos gratos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. São as tuas bênçãos, Pai, a tua misericórdia com cada um de nós, Senhor, por ter nos elegidos em ti, Senhor, para ser teus filhos e filhas reunidos no teu santo e bendito nome, te agradecendo, te louvando e ouvindo a tua palavra, que é alimento para as nossas almas. Que tu nos ajude, Senhor, uma vez mais, Pai. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu saúdo a todos vocês com a boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, fico feliz, né, por mais uma vez nós estamos aqui, já com a notícia do irmão Davi, que está em casa. A irmã Sara também está bem, graças a Deus. E a gente sabe que nós tivemos incumbido, né, todos de orar em oração por essas vidas. Nós sabemos que a gente às vezes não pode fazer nada fisicamente, estar lá fisicamente, às vezes é impossível você fazer isto devido à nossa limitação, mas estamos todos juntos e unidos em espírito, ligados uns aos outros. E a oração da fé, ela pode muito nos seus efeitos. Graças a Deus. Então, é uma vitória, né? Você botou ele tem umas fotos aqui, mandou a foto, não sei se o pastor Gilson está colocando aí, para que vocês possam ver. E a graça de Deus, muitos não puderam contar essa história de vitória, mas em nome de Jesus, o nosso irmão Davi vai poder contar por toda a sua vida. Isso é uma vitória em Cristo. Aceita a nossa gratidão. Aleluia. Ele veio curado, Deus, pelo poder do teu sangue, ele está curado. Amém. Pai bendito, por Deus, recompensa as pessoas que cuidaram dele lá. Amém. Que recompensa os médicos, os enfermeiros. Ele está mostrando aí as fotos, tem até um vídeo. Não sei se vai dar para rodar, mas pulou o vídeo também. Deus pulou você de graça. Abençoe. Tá bom, graças a Deus. Obrigado. Nós estamos estudando a era de Esmirna, que tem sido tão precioso todo esse estudo, né? E nós estamos parados ainda na primeira parte do último versículo, né? Nós pregamos a última parte já uns 3 cultos atrás, do último versículo 2, ou seja, do versículo 11 do capítulo 2. E nós vamos entrar agora na eleição, né, da noiva de Cristo, como nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, falando um pouco da predestinação. E ainda não vamos terminar hoje, né? Mas tem sido maravilhoso, abençoado esses cultos. Isso traz muita revelação, né, para todos nós, e é edificante para a noiva, para nos dar fé, aumentar a nossa fé e nós estarmos mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler a Bíblia, nós estamos lendo sempre. Depois a gente, durante o texto, nós lemos muitas outras escrituras, né? E aí vocês ficam atentos, porque isto é maravilhoso.
Aleluia. Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. E eu vou frisar aqui a última parte a primeira parte desse versículo 11. Eu falo a última, mas sempre estou querendo falar a primeira, porque às vezes a gente se atrapalha aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vimos o Espírito eterno de Deus em cada um dos seus filhos, quando nós nos tornamos um filho e uma filha de Deus. Vamos ouvir a irmã Kézia e a irmã Beatriz.
Deus abençoe essas pequenas cantoras. Pequena não, né? Pequena, é só uma que é pequena, né? A Kézia tem crescido bastante. Mas graças a Deus. Nós vamos falar aqui hoje, cada parte dessa mensagem, e você vê num único versículo, e não é nem o versículo todo, porque nós já pregamos a segunda parte, quando nós falamos ali da recompensa, da vida eterna, né? Da segunda morte também. Nós falamos ali a última parte desse versículo, nós pregamos primeiro e depois estamos pregando a primeira parte desse versículo 11. Já estamos a 3 cultos, né? E não se esgota o assunto. O profeta, ele disse que um versículo só, você podia pregar 100 anos e não se esgota o assunto. E este versículo, Jesus tem falado, tem finalizado todas as eras da igreja, todos os finais das eras, a mensagem das eras diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem tem ouvido, você ouvir a voz do Espírito é muito especial. Você é uma pessoa muito especial quando você ouve a voz do Espírito. A noiva ouve a voz do Espírito. E o que nós vamos falar hoje, só para dar um pouco de fundo, né? Eu estava me lembrando, nós não faz muito tempo que nós pregamos aqui a mensagem Pergunta e Resposta sobre Gênesis, e o profeta, ele faz uma viagem no tempo, né? E isso com os nossos sentidos, né? E ele nos leva antes da fundação do mundo, há bilhões e bilhões de anos, antes que tivesse um átomo, qualquer coisa que existisse, haveria um grande espaço vazio, né? Não tinha nada, mas ali, esse grande espaço era Deus. E ele diz que ele, nos seus pensamentos ali, e se nós pudéssemos viajar numa nave e viajar através do tempo e chegar naquele momento da criação, quando aquilo começou a criar as coisas, os mundos, e a gente ia perceber um halo que saía daquele espaço vazio, e esse halo é o que a gente podia se ver de Deus, e este halo é Cristo. E por ele nós vemos lá em São João 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus,
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, Jesus, o corpo, Jesus, que foi formado ali no ventre de Maria, era Deus feito carne para vir nos salvar. E tudo isto Deus viu antes mesmo que tivesse um átomo, né? E nós vamos ver isto nessa noite, nessa mensagem, dá bastante propriedade, né? Com escrituras, em toda a escritura, com os exemplos que nós vimos de cada homem que já viveram aqui na terra, e cada filho de Deus, né, que já militaram aqui, eles estavam no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. E cada um de nós, filhos e filhas de Deus, hoje aqui, nós somos pensamento de Deus expressado. E é por isso que nós amamos ouvir a sua palavra, porque nós estávamos nele e vamos para ele. E ele está em nossos corações, porque nós somos templo do nosso Deus. Aleluia. Eu queria começar aqui um pouquinho no que eu terminei no culto de domingo, né? A gente vai falar um pouquinho só para a gente, vamos dizer assim, não perder nada, né, deste ensinamento. Ele diz, em João capítulo 6, verso 37 a 44, diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. João 1, versos 12 e 13. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então todos nós nascemos por a vontade de Deus. Aleluia. Efésios 1, versos 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, agora sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus. Por isso, exigiria um livro só sobre isto. Deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo a sua própria noiva do mesmo modo que os homens escolhem a sua noiva hoje. A noiva hoje não decide simplesmente quem vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor. É o noivo que decide a escolha de uma certa mulher para a sua noiva. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós. Aleluia. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi um propósito em si mesmo. Efésios 1:9. E em Romanos 9:11 diz: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva da sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo. E sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Aleluia! Antes que tivesse uma terra, um sol, né? Eu estava ouvindo há uns 3 dias atrás, 2 a 3 dias atrás, ouvindo o Pão Diário, né? Sai na web rádio às 7 horas da manhã e cada dia sai uma mensagem, um texto, um recorte, né? E ele estava falando quando foi naquele Monte Pálamo, e ali ele viu aquele telescópio, nos dias do irmão Branham, eles podiam ver 120 milhões de anos-luz, não é? Naqueles dias do irmão Branham, né? Hoje os telescópios já podem ver 13,7 bilhões de anos-luz. E ele diz que todo esse espaço é Deus e muito além. Deus enche todo esse espaço, tempo e eternidade. Ele é infinito, né? E a gente vê, o profeta diz que ele tinha o sistema solar, as estrelas, como a coroa na sua coroa, mas mesmo assim ele escolheu se tornar um de nós para nascer e viver aqui na terra, morrer pelos nossos pecados para nos salvar. Esse é o grande amor de Deus, amor infinito, como está escrito lá em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Agora veja, observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, aí você diz, bom, mas Deus não sempre foi Deus? Aí o profeta explica que a palavra Deus, não é um objeto de adoração. Então, Deus é um objeto de adoração. Ninguém estava lá para adorá-lo, né? Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus, né? Aí você volta agora naquela imagem que nós falamos agora no início, antes que não existia nada, só o espaço. Não existia um átomo, não existia luz, não existia, né? Ele era o eterno, aleluia. Ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, aleluia. A noiva já estava em sua mente. Naquele período, a noiva, naquele tempo,
a noiva já estava em sua mente. Sim, ela estava. Ela existe em seus pensamentos. E como você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isto. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, Ele, como Deus, deve ser onisciente. Se Ele é onisciente, então Ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo, nem está em nenhum tempo acrescentando o seu conhecimento. Se Ele pode acrescentar o seu conhecimento, então Ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia Ele será, mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos, Ele sempre os teve e sempre terá. Aleluia! Então, pensamentos eternos de Deus. Conhecer o fim desde o princípio, porque Ele é Deus. Porque, conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos e eles são reais. Aleluia! Eles são reais. Aleluia! Nós estamos aqui, somos reais. Aleluia! Nós fomos manifestos nessa parte do tempo. Fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Para nós ouvirmos a sua palavra, estar aqui nesse lugar simples e humilde, vendo essas grandes coisas. Eles não são simplesmente como um homem, com um projeto que traçou e que um dia será traduzido à substância formal, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Aleluia! Então nós vimos aqui que todo filho e filha de Deus é parte de Deus. Aleluia! Veja como isso funciona. Deus sempre teve os seus pensamentos quanto a Adão. Adão, como seus pensamentos ainda não estava expresso, o Salmo 139, 15 e 16. Vocês prestem atenção aqui, nesses dois versículos aqui. Salmo 139, 15 e 16. Lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. E entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ele viu, aqui é o salmista Davi dizendo, ele viu o meu corpo ainda informe. Ele viu o salmista Davi ainda informe. Aleluia! O teu livro, aí vem aqui,
e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Aleluia! As quais ia sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, mas já existia no pensamento de Deus. Aleluia! Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno. Aleluia! E tinha que ser expresso. E assim, quando Adão foi formado do pó da terra, e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso, e aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Aleluia! Nós poderíamos percorrer os séculos e encontrarmos um Moisés, um Jeremias, um João Batista. Cada um deles era o pensamento eterno de Deus expresso em sua época. Cada um dos filhos de Deus. Nós podemos acrescentar a lista: Abraão, Noé, Enoque, Sete. Aleluia! E para cá também, Pedro, Paulo, todos os mensageiros, até nós hoje. Aleluia! Nós somos os pensamentos expressos de Deus, manifesto na nossa época, no nosso tempo. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia! Então chegamos a Jesus, né? O Logos, lembra que eu falei do Logos, do halo, que saiu? Aqui Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a palavra. E é isso que ele é, será para sempre. Aleluia! Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele, na mente e nos pensamentos de Deus, antes da fundação do mundo. Aleluia! Isso dá uma quantidade, uma qualidade eterna aos eleitos. Por isso que os eleitos de Deus têm uma qualidade eterna. Aleluia! Você não pode escapar disso. Deixe-me introduzir um pensamento aqui, até o nosso nascimento natural é baseado na eleição. E aí ele vai falar do nascimento natural, né? Lembre-se que nós já vimos aqui no culto passado, nós nascemos primeiramente natural, né? Vamos dizer, mas nós precisamos nascer do Espírito, aleluia, do Espírito eterno de Deus, para ver o reino de Deus. Jesus disse lá em São João 3. Aleluia, o novo nascimento. Mas veja aqui, vamos ver aqui o exemplo natural. Mas por que num determinado tempo e determinado óvulo desce e não outro? E então entra o esperma masculino, por alguma razão desconhecida, um determinado germe se incorpora ao óvulo, e outros que poderia ter se incorporado com a mesma facilidade, ou tinha até uma melhor oportunidade de assim fazê-lo, não fizeram e pereceram. Há uma inteligência por detrás de tudo isto.
Caso contrário, o que determina se um bebê é menino ou menina, loiro ou moreno, de olhos claros ou escuros, etc. Com essas ideias em mente, pense em Jesus, em Josué e Caleb. Pense em Josué e Caleb. Não disse Jesus em São João 6,49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram? Aqueles pais que morreram foram necessários como os antepassados das pessoas a quem Jesus estava falando. Eles pereceram, embora estivessem na eleição de Deus naturalmente, como Josué e Caleb estavam espiritualmente. Então você vê que aqueles que pereceram, eles estavam na eleição de Deus naturalmente. Mas Josué e Caleb estavam espiritualmente. E a noiva de Jesus Cristo, ela está espiritualmente, por isso que ela tem vida eterna. Aleluia! Cada um de nós, Caleb e Josué, eles estavam espiritualmente. Só para continuar, eu acho que nós vamos ter que deixar isso aqui para o próximo culto, porque senão a gente já pegamos. Se você aprender, se você ter a revelação do que é isto, isso já vai te ajudar pelo resto da sua vida. Aleluia! E não tem fim, porque depois é eternidade. Aleluia! Nós temos qualidade de vida eterna. E é isso, irmão. Que coisa grande é esta. Você vê, em pequenas linhas, em poucos textos aqui, nós discorrendo as Escrituras, nós vimos a Bíblia tão clara para nós. É luz perfeita. A luz do entardecer está brilhando para nós aqui. Que Deus abençoe a todos que estão na conexão, os que estão também através do programa de rádio. Nós vamos encerrar o culto agora, orando por cada um. Maravilhoso Deus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, amado Pai, quando mais uma vez estivemos aqui, reunidos nesse humilde lugar, ó Pai bendito, ouvindo a Tua palavra, vendo essas grandes coisas, os Teus pensamentos eternos, ó Pai bendito, e nós estávamos neles antes da fundação do mundo, para nós estarmos aqui, Senhor. Ó meu Deus, que Tu ajude cada um dos Teus filhos, que eles possam ter mais e mais desta revelação, Senhor. Que nós possamos estar avançando cada vez mais para mais perto da luz. Dê saúde a cada um dos Teus filhos, dê força, graça, para nós vencer cada obstáculo desta vida. Ó meu Deus, que nada nos impeça, Senhor. Ó Pai bendito, de nós termos essa reunião eterna. Ó Pai bendito, nós estamos ligados em Ti eternamente, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Pai amado, nós te pedimos, desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Depois eu quero falar com vocês duas, só espera um pouquinho.